A gente abre o programa falando de Campeonato Brasileiro e da liderança que o Flamengo conseguiu manter na raça. A gente diz na raça porque, assim, o jogo, pelo menos na minha visão, parecia se encaminhar já para o empate. O Flamengo estava... O que restou do Flamengo nessa data FIFA, né? O time está esfacelado, porque além da data FIFA, tem os desfalques habituais e os desfalques que os jogos têm gerado durante as partidas para o Flamengo. Então, assim, o que restou do Flamengo, que estava em campo ontem no Maracanã, parecia estar se dirigindo para o empate, mas o Flamengo não parou de acreditar em nenhum momento. E esse cidadão aqui entrou no time e tem sido muito importante. Fez o gol da vitória no apagar das luzes. Vamos rodar os melhores momentos? A gente trouxe essa manchete. Líder na raça. Como é que vocês classificariam a vitória do Flamengo ontem no Maracanã? Eu tive a sorte de assistir, né? Nós fomos no estádio. Eu acho que o Flamengo sofreu bastante, né? Eu acho que o Bahia fez um jogo muito bom, né? O Bahia juntou muito jogador de bom pé, jogador intenso, jogador de posse de bola, de jogador de apoio. E comandou o primeiro tempo, o Flamengo sofreu muito sem a bola. Sem a bola. O Bahia teve a bola, teve o controle praticamente grande parte do primeiro tempo. O Flamengo faz o gol num momento que de repente não merecia, mas é aquela coisa, né? É uma equipe que tem jogadores de qualidade, jogadores diferenciados, e quando tu dá espaço, tu pode sofrer. O Bahia chegou várias vezes no gol do Flamengo, mas também sem muito perigo, né? Teve muito mais controle, a posse de bola. Eu volto a repetir, o Flamengo sofreu bastante, no segundo tempo melhorou, com a entrada do Alan, controlou melhor o meio-campo, controlou a bola, teve mais a bola, colocou o Gerson pela direita. O Bahia baixou um pouco a intensidade também. E aí se viu por momentos o Flamengo que a gente espera, que é o Flamengo controlador do jogo, controlando o jogo, tendo mais posse e ganhando um jogo no sufoco, né, no final. Mas foi um bom jogo e acho que o Bahia fez um jogo muito bom também, né? Mesmo que perdendo, eu acho que o Bahia conseguiu fazer um jogo à altura do que precisava. Como é que você viu a vitória rubro-negra ontem no Maracanã, Elano? Eu acho que o empate mais justo seria o empate. O resultado que eu digo assim, eu acho que pelas duas equipes se apresentaram. O Bahia é uma equipe, é legal que você vê assim as características, o time com a cara do treinador, né? Você vê o Rogério com posse de bola, com as extremidades, com os laterais atacando muito por fora. E o Flamengo, com jogadores que têm as suas características, né? O Lohan teve 2, 3 oportunidades no primeiro tempo. O Bahia, se o Bahia sai na frente, ele geraria uma grande dificuldade para o Flamengo conseguir reverter. Porque o Bahia fez uma noite de um futebol para enfrentar o Flamengo dentro do Maracanã muito bem. Bem organizado, conseguiu ficar com a posse de bola a maioria do tempo ali, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. E o Flamengo, mas o Flamengo é isso aí, o Flamengo é muita qualidade, é um Flamengo que joga dentro de casa, não sei exatamente o público de ontem, mas está beirando ali os 40, 45 mil, se não passar disso. Nós tivemos no Maracanã ontem, e o Flamengo é um time que tem muita qualidade. Se você tem as oportunidades, não mata, em algum momento, ou a bola parada, ou o individualismo, a troca do jogador do Flamengo, o nível, quando um não está bem, entra, o outro se eleva. Com a entrada do Gabigol, o Gabigol traz uma atmosfera diferente. No segundo tempo, né? Ele entra no jogo. Exatamente, ele entra no segundo tempo, a torcida parece que não vem junto, a atmosfera do time do Flamengo muda, e o Flamengo cresce um pouco, o Bruno Henrique... Sim, ele não fez muita diferença técnica, né? Mas você está falando do ambiente, né? Do ambiente, é isso aí. Não é questão que ele não conseguiu mudar o jogo, mas ele mudou a atmosfera de um jogo que estava ele cria um ambiente diferente, né? Perdendo, assim, estava ficando um pouco mais morno, né? Os caras meio que, o resultado vai ser esse mesmo. Mas, assim, a bola parada é um fator que tem decidido muitos jogos, né? Davi Luiz é um cara que agride muito bem a bola. Foi um bom jogo. Mas, assim, eu acho que o Bahia se comportou bem dentro do que o Rogério propôs para o Bahia. Cara, impressionante, assim, porque o Flamengo está esfacelado, né? Na data FIFA, né? A data FIFA acabou com o Flamengo, as convocações para a Copa América. Aí ele não tinha ontem ainda o Fabrício Bruno suspenso. Cebolinha voltou, mas sentiu, teve que sair. Você olha a escalação, é claro que o time é bom. Eu ia falar mas, disso. assim, o time é bom, mas é um time mexido, um time novo, não é o time titular. E você pega 3 rodadas já nesse estado, o Flamengo soma 7 pontos de 9 possíveis.
com 2 gols marcados no apagar das luzes, para buscar um bom empate contra o Furacão em Curitiba e a vitória contra um concorrente direto, que é o Bahia nesse momento, na parte de cima da tabela. Então você somou 7 pontos de 9 possíveis, quando se ele tivesse perdido, somado só 3, por exemplo, você ia falar que era desculpável pelas circunstâncias. E o Flamengo consegue tirar 7 pontos de 9, cara. E agora enfrentando 2 times lá em cima, brigando pela liderança, que ainda tem esse detalhe ainda, né? Enfrentou grandes adversários. Mas assim, sobre o Flamengo se preparou para esse momento. E não só agora, né? Você pega essa fase recente do Flamengo, reestruturação, bem financeiramente. Por que a gente falando após ano aqui que o Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul? Eu falo que é o melhor elenco disparado. É por causa disso. Então, tudo que você trouxe, né, Zé, que tá certo, tá desfacelado, 5 jogadores em Copa América, mais algumas lesões, suspensões, mas mesmo assim, o time do Flamengo entrou em campo ontem, era muito forte e era mais forte do que o do Bahia. Não tô Menos falando... entrosado, talvez, Isso, mas mais exatamente, forte. não pelo entrosamento, tô falando pelos nomes. Olha quem fez o gol, Davi Luiz. Davi Luiz é reserva. Você falou que o Cebolinha se machucou, entrou Bruno Henrique. Pô, quem mudou o jogo que o Elano falou? Gabigol. Então é um elenco muito forte. Então o Flamengo tem total mérito Por outro nisso. lado, você vê, você tem aí Ayrton Lucas e Vinha. Aí o Vinha tá fora. O Ayrton Lucas sai, sentiu, entra um zagueiro, o Cleiton, que pode jogar ali, né? Já jogou o Léo Pereira antes. Ok. Mas tem vários outros times que também estão fazendo essas Você essas se prepara para mudanças uma e bem temporada, mais mas baixo você não o se nível. prepara para o que está acontecendo Não, hoje. o que eu tô né? falando que é o mérito do Flamengo, Claro, primeiro em muito se reestruturar para ter todo esse dinheiro e usar bem esse dinheiro, e porque tem muita gente que acha, não, o Flamengo não tem que contratar tanto jogador bom, não pode ter esse medalhão no banco, porque isso não vai dar certo. Tá aí provando, ano após ano, que quando precisa, você tem um cara forte, porque não adianta ter um cara, é bom, daqui a 3 anos, um cara muito novo. Não, o Flamengo tem caras preparados. Só não vamos normalizar, né? Léo Ortiz jogando de volante, Eu né? ia falar isso aí. Mas Eu acho... o Alan, que entrou muito bem ontem, cara, o Flamengo foi buscar no campeão brasileiro Atlético Mineiro o Alan, que era um dos principais jogadores do time, e é banco do Flamengo. Então, de novo, isso aqui é um elogio ao Flamengo por tudo que fez nos últimos anos para chegar nesse momento, ter um elenco tão forte. Então, é verdade, tá? É problema. Eu tô surpreso com esses notável, 7 pontos em só 9 que jogos. é Eu muito esperava forte o time. menos. E não pela qualidade dos jogadores, mas pelas dificuldades, cara. Que é você se ver da noite pro dia. Não é que você vai perdendo o jogador durante a competição. Da noite pro dia, meio time tá fora. Eu queria citar 2 jogadores que eu acho que, ao meu ver, são muito importantes dentro da estrutura. Mesmo que o Flamengo hoje tenha um elenco forte, tenha reposição, que são De La Cruz e Arrascaeta. Sim, por isso que o Alan é reserva e o Alan, com o Atlético Mineiro, que foi campeão, jogou a maioria dos jogos de titular. E era um dos pilares do time. Mas eu acho que esses 2 jogadores representam muito. Nossa, É uma questão técnica, falando tecnicamente, taticamente dentro da estrutura do Flamengo, eles demonstraram, Arrascaeta vem demonstrando, mas De La Cruz se adaptou muito bem e muito rápido. Era o melhor do time no campeonato até ser convocado. De La Então, Cruz. eu queria citar esses 2 jogadores que, para mim, dentro da estrutura, Ortiz jogou numa posição que não é dele, é zagueiro. Joguei com ele, em algum momento jogou na posição, o Tite Na sabe base, disso. ele já